Olá Marvete, vocês estão bem? Que maravilha. Seguinte, hoje vai ser um vídeo histórico, hein? Porque esse vai ser o primeiro vídeo falando sobre Blade. O canal tá na segunda temporada e até agora eu nunca fiz nenhum tipo de vídeo falando sobre Blade. Vergonha! Então, para tirar essa agonia do peito, tô aqui para iniciar esse tópico com vocês. Bom, uma coisa interessante dos filmes do Blade, do universo do Blade, porque Blade não é só uma trilogia, é literalmente um universo bem expandido só sobre a mitologia dos vampiros, o próprio Blade em si. E essa é uma coisa muito boa desses filmes, principalmente o primeiro, que além de introduzir, ele faz esse papel de expandir o negócio todo. Introduz e ainda expande, é genial. Uma das trilhões de coisas que são ditas é que quando vemos Blade e Karen chegarem naquela casa lá, boate, sei lá, eles acabam encontrando as páginas do livro de Erebus, que seria a Bíblia dos vampiros. These are the pages from the Book of Erebus, the Vampire Bible. It contains everything, their entire history. É lá que se encontra toda a história dos vampiros, tudo que deu origem a eles. Inclusive citam Drake nessa bíblia. Esse vídeo é um vídeo bem completo falando sobre todo o conteúdo que o livro de Erebus nos entrega em essência, que é toda a história dos vampiros. Basicamente um vídeo falando só sobre os vampiros. Do que comem a gente já sabe, mas você entendeu. Vambora, mas antes, peço a você que se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe para todo mundo que gosta de Marvel assim como você, me siga no Instagram e ative o sino para que você não perca nada do que eu trazer para vocês. Que tem vídeo toda quarta-feira às 4 horas, só falando de Marvel, só dos filmes bons da Marvel, menos fase 4. E é isso, vamos nessa sem enrolação. Antes de começar, queria dizer que peço desculpas caso eu deixe escapar alguma informação, porque como eu falei, o universo de Blade é muito extenso, tem muita informação, muita coisa, então caso eu deixe passar alguma coisa sem querer, peço desculpas. Desculpe! Bom, vamos começar falando do que iniciou tudo isso, que foi crucial para os vampiros existirem. Para isso temos que voltar lá para 5 ou 4 milênios depois de Cristo, no berço da civilização da antiga Suméria, na Mesopotâmia, porque foi nessa época que nasceu Dagon, como era conhecido pelos mesopotâmicos. Mas, com as décadas se passando, passou a ser conhecido como Drácula. Ele aterrorizou a humanidade desde os primeiros momentos de sua história, espalhando seu sangue amaldiçoado por todo o mundo. Drácula mais tarde ficou enojado com o mundo e se retirou para uma tumba no Iraque para dormir nas próximas eras. A partir do século XVI, os mitos sobre Drácula se infiltraram na cultura ocidental, levando Bram Stoker a escrever o famoso romance que leva seu nome em 1897. No século XX, a versão mítica de Drácula entrou na cultura popular na forma de vários filmes. Então, galera, como aconteceu tudo isso? O Drake foi o primeiro vampiro de todos, ele é o progenitor da raça, é o primeiro mesmo. Então, desde essa época que os vampiros, o vampirismo, como é conhecido, começou a surgir, e desde esse descanso do Drácula, o vampirismo foi tomando uma forma tão gigantesca que passou a ter uma história, um portfólio histórico muito grande, quase até maior que o Drake. E toda essa onda de vampiros aconteceu por conta de um vírus espalhado pelo próprio Drake. Vampiros, Omnis Nocturni, no latim, humanos noturnos, são uma ramificação da humanidade criada pela exposição a esse vírus único, concedendo-lhes habilidades sobre-humanas ao custo de consumir sangue humano para sobreviver. Praticamente todos os vampiros atuais se esqueceram de que o vírus realmente tem uma origem sobrenatural, embora as lendas sejam reais. Dentro do universo moderno atual de Blade, o vampirismo é conhecido como condição biológica causada pelo parvovírus, ao contrário de sua origem de aflição sobrenatural, conforme contado no folclore vampírico tradicional, foi comprovado que os vampiros retiveram alguns aspectos de misticismo para a mudança evolutiva, especificamente aquele que recebeu o vírus por mordida e não por nascimento. Um ritual em particular era despertar o deus do sangue vampírico La Magra, que é a entidade que Frost tenta ressuscitar no primeiro filme. Usando 12 vampiros de sangue puro, a origem desses rituais é ambígua. Isso indica que o vírus vampírico possui elementos sobrenaturais anônimos. Os vampiros são vistos como uma espécie biológica em oposição a uma espécie mítica ou sobrenatural.
Sua classificação científica é um ramo do Homo sapiens, conhecido como Hominis nocturni. Como tal, eles não são afetados por símbolos religiosos como crucifixos e água benta. Outros atributos tradicionalmente associados a vampiros, como se transformar em névoa ou morcegos, são desconhecidos, não foi confirmado que eles fazem isso. Os vampiros estão envolvidos em praticamente todos os aspectos da civilização humana moderna e a maioria se tornou hábil em manipular a natureza capitalista da população da América para encobrir e financiar suas atividades ilegais e antiéticas. Em vez de monstros selvagens, os vampiros mantêm uma camada de poder secreta, semelhante à máfia nos limites da sociedade. Tá legal, agora como é que funciona esse lance do vampirismo? O vampirismo é um vírus mais frequentemente transferido através da saliva de um vampiro para a corrente sanguínea da vítima através de uma mordida. O período de incubação é geralmente de 72 horas após a infecção, quando o vírus transforma a vítima em um vampiro, criando novos órgãos parasitários. Durante esse período de incubação, os infectados começarão a sentir aversão à luz do sol e sede intensa, por mais que bebam. Mesmo uma pessoa que é tecnicamente morta logo após ser infectada, ainda reviverá como um vampiro, se não tiver seu sangue drenado adequadamente. Enquanto o cérebro e o coração estiverem intactos, os tecidos do corpo não morrerão de fato, mas serão regenerados pelo vírus. Eles estão clinicamente mortos no sentido técnico de que o coração para por várias horas, mas é impossível infectar e reviver alguém que já estava morto, entendeu? Sim. Os humanos infectados que morrem e revivem dessa maneira têm um período de incubação mais curto, apenas algumas horas em vez de 3 dias. Marcus Van Sciver revela que a transformação de mordidas não é um meio altamente confiável de transmitir o vírus vampiro e é considerado incivilizado e selvagem. Ele transforma Krista Starr simplesmente injetando nela seu sangue por meio de uma seringa hipodérmica e jogando-a de um prédio de 2 andares em um carro, matando-a. Ela se levanta como uma vampira mais de 1 hora depois. Quando uma pessoa infectada é morta, no processo de reanimação do vírus, ela experimenta uma experiência pós-morte, na qual tem visões de seus próprios sonhos e memórias conforme suas funções cognitivas se reconstroem, e de quando o vampiro que os infectou foi transformado nesse caso, e é obtido por meio das memórias genéticas do infectante transferidas para a pessoa infectada. A infecção também fornece uma conexão neurogenética permanente entre o novo vampiro e o vampiro que os transformou, embora geralmente seja de difícil acesso e só possa ser acionado por meio de um ritual de sangue especificado. Lembrando que nesse caso estou falando da série de TV do Blade. Lá tem algumas informações extras sobre o vampirismo e tal, mas o lance da seringa e desse Marcus Van Sciver não são exatamente canônicos, porque a série em si tenta fazer uma conexão com os filmes, mas muda tudo, até a origem do Blade é mudada, então não dá pra confiar. Mas o lance da seringa é só um detalhe, se você quiser contar com essa informação, beleza. Biologia. O vírus do vampirismo altera radicalmente a fisiologia e o metabolismo do hospedeiro, um pouco como o câncer, mas o câncer com propósito, estrutura em vez de caos, criando órgãos parasitários inteiramente novos dentro do corpo. Externamente, os vampiros se parecem com humanos normais e podem se misturar visivelmente à sociedade sem serem notados pelas pessoas. Eles criam presas para ajudar na alimentação, mas são retráteis. Eles também têm uma temperatura corporal média muito mais baixa do que os humanos, cerca de 50 graus Fahrenheit, em comparação com a média humana de 98,6 graus, tornando possível detectar vampiros em uma multidão usando uma câmera infravermelha. Um vampiro não pode produzir quantidades suficientes de hemoglobina, que seria uma proteína presente nos glóbulos vermelhos e é responsável pela coloração vermelha do sangue, pois o próprio vírus queima com qualquer energia produzida. Por essa razão é essencial para que os vampiros se alimentem de sangue humano. A comida comum é comestível para os vampiros, mas não está claro se tem valor nutricional para eles ou se é feita apenas por prazer, já que eles podem viver inteiramente apenas de sangue. Essa necessidade de sangue, incluindo sangue humano, é conhecida como a sede, e é considerada uma fraqueza vampírica, bem como o desejo primordial que impulsiona todos os vampiros. Isso permeia todos os aspectos de sua existência em nossa sociedade e muitas vezes causa discórdia dentro da própria comunidade vampírica, devido a uma proporção desequilibrada de vampiros para humanos. De qualquer jeito, os vampiros no geral têm alguns poderes e fraquezas, como a imortalidade por conta do fato de que os corpos param de envelhecer fisicamente além de certo ponto. Os vampiros de sangue puro envelhecem até a idade adulta, enquanto os vampiros transformados mantêm a forma física que tinham quando ainda eram humanos. Teoricamente, um vampiro pode viver para sempre desde que não seja destruído, é claro. Além de muitos outros, como força sobre-humana, podendo possuir uma força inumana equivalente à de 10 homens fortes, permitindo que os vampiros padrão levantem entre 1.000 e 4.000 libras,
Podem saltar grandes distâncias, desferir golpes poderosos, quebrar superfícies sólidas como concreto, ter a vantagem de esmagar a força física bruta contra qualquer oponente humano, embora os vampiros que não têm disciplina ou experiência para aprimorar sua força, tipicamente jovens com um estilo de luta impaciente, muitas vezes caem para caçadores de vampiros humanos bem treinados. Isso também pode se aplicar a vampiros mais velhos, que são simplesmente arrogantes e confiantes demais em suas habilidades para considerar os humanos uma ameaça. Assim, apenas os vampiros mais velhos, sábios e pacientes, que combinam toda a força de seu poder físico inumano com séculos de experiência e disciplina, são capazes de se mostrar virtualmente imparáveis. Mesmo um sangue virado pode derrotar um sangue puro sob tais circunstâncias. Mais pra frente eu vou explicar a diferença entre um sangue puro e um sangue transformado, um sangue virado, assim, daqui a pouco eu explico. Sem falar na agilidade, presas e garras, fator de cura acelerado e poderosos sentidos, além de terem muitas fraquezas como a sede de sangue, porque como os vampiros são incapazes de sustentar hemoglobina, coisa que é causada pelo vírus, eles desenvolvem uma forma de anemia. Isso faz com que eles tenham um desejo por sangue semelhante ao desejo por comida e a dependência de substâncias. Se o vampiro não se alimentar de sangue por um longo período de tempo, ele vai desenvolver sintomas de abstinência e ficará gradualmente mais fraco, então vai morrer. Raios ultravioleta, prata e alho e também algo bem importante que se chama ácido etilenodiaminotetracético. Meu pai do céu. Os anticoagulantes usados em hospitais para limpar coágulos sanguíneos nas artérias reagem de forma incrivelmente violenta com o sangue do vampiro. Injetar um vampiro com uma seringa cheia desse negócio aí vai fazer com que o vampiro literalmente exploda em uma nuvem de sangue em questão de segundos. Linguagens e governos. Os vampiros possuem sua própria língua, sua própria forma de se comunicar. Não é claro se isso é aprendido culturalmente ou transmitido por algum tipo de memória genética. Essa linguagem possui seu próprio sistema de escrita, conhecido como glifos de vampiros, que são frequentemente usados em grafites para marcar esconderijos de vampiros. A linguagem dos vampiros contém sons guturais que são fisicamente impossíveis para um ser humano reproduzir perfeitamente. Eles podem forçar suas cordas vocais de maneiras que danificariam irreparavelmente um humano. É possível para um humano falar a língua vampírica de forma inteligível, mas a incapacidade de combinar a pronúncia mais profunda de certas palavras significa que um humano não pode se passar por um vampiro real, ou seja, em uma conversa telefônica. Pessoalmente, os vampiros podem discernir os humanos puramente pelo olfato. Então, nem tentem enrolar eles pela linguagem, porque não vai dar certo. A língua vampírica é vagamente eslava, para dar uma dica de uma origem da Europa Oriental, ou seja, a Transilvânia. Embora, ironicamente, na vida real, a Transilvânia esteja localizada na Romênia Central e que também abrange as regiões oeste e noroeste da Romênia, onde os únicos idiomas principais são romeno e alguns bolsões de húngaro, nenhum dos quais são idiomas eslavos. Na verdade, a linguagem fictícia dos vampiros no primeiro filme foi intercalada com palavras e frases reais em russo ou tcheco. Para o primeiro filme de Blade, a professora de linguística da UCLA, Victoria Fronkin, foi contratada para projetar uma linguagem de vampiro. Infelizmente, Fronkin morreu entre o primeiro e o segundo filme, o que fez com que todas as anotações que ela pudesse ter sobre a linguagem dos vampiros fossem perdidas. O novo linguista foi contratado para o segundo filme, J. Matthew Person, que se esforçou para combinar o máximo possível com o que Fronkin já havia desenvolvido para o primeiro filme, embora tudo que ele tivesse para fazer fossem cerca de 6 a 8 linhas de diálogo. Apenas 2 cenas realmente continham linguagem construída, quando o vampiro ancião repreende Frost e quando Pérola grita sobre o deus do sangue La Magra. E aí todas as outras cenas foram apenas misturadas em russo ou tcheco. A sociedade de vampiros no nível local ou regional é dividida em mais de uma dúzia de clãs principais, ou casas, por exemplo, a casa de Erebus ou a casa de Chiton. As casas formam uma frente unida da nação dos vampiros, a hierarquia governamental internacional de toda a raça vampírica. Ao longo das gerações, os vampiros desenvolveram uma cabala de poder internacional. Eles controlam cerca de metade de instituições financeiras globais e são donos da polícia, subornando funcionários humanos em todo o mundo para ignorar ou ajudar em suas atividades. A liderança da nação vampira decidiu que uma guerra em grande escala com os humanos é indesejável, então eles mantêm uma trégua secreta com os governos humanos. Os políticos humanos ignorarão os vampiros e, em troca, os vampiros manterão seus números relativamente baixos, não transformando muitos humanos em novos vampiros para manter um certo equilíbrio aí. A maior parte da nação vampira acredita que manter a trégua é do seu interesse. Ocasionalmente aparecem vampiros renegados que desrespeitam o governo da nação vampira.
Um desses renegados foi o Frost, que achava que os vampiros deveriam governar os humanos diretamente. As ações de Frost foram consideradas perigosas pela Casa de Erebus, com um líder alertando de que os governos humanos tornariam as coisas muito difíceis para eles se seus números aumentassem demais. Mas o Frost nem queria saber. Eu poderia falar de todas as casas aqui nesse vídeo, mas eu vou deixar para um outro, porque falar dos vampiros é uma coisa, já outra é falar das casas, que são outros 500. Vou fazer um vídeo rapidão explicando cada uma das casas em breve para complementar esse vídeo, tá legal? Bom, continuando. Tem vários tipos de vampiros, com suas próprias características e peculiaridades que foram aparecendo durante as eras. Antes, vamos entender a diferença de um puro sangue e um não puro sangue, o sangue virado, o sangue transformado, digamos assim. Pessoas que são vampiros por natureza e pessoas que eram humanos, mas que foram transformados em vampiros. Os vampiros são divididos em duas categorias sociobiológicas, puro sangue e transformados. Os puros sangues nascem como vampiros, filhos de duas pessoas que já são vampiras. Isso acontece muito raramente. Os vampiros que têm o sangue transformado, enfim, tiveram uma existência humana antes de se tornarem vampiros e são vistos como desdém pela maioria de sangues puros devido à sua falta de pureza vampírica, sendo vistos como uma raça inferior ou falsos vampiros. Vimos muito disso no primeiro filme, onde o conselho da Casa de Erebus não toleravam o Frost, não só pela atitude e rebeldia dele, mas também porque ele não era um puro sangue, ele era um humano que se tornou vampiro. Sabemos que o Frost odeia esse fato de que um dia ele já foi humano, e enfim, é isso aí. Enquanto os sangue transformados não envelhecem, os puros sangue envelhecem muito lentamente. Por exemplo, Charlotte, uma personagem da série de TV, é uma vampira de sangue puro da casa de Chitton. Tinha cerca de 300 anos na época em que Blade a matou e ainda mantinha a aparência jovem de uma garotinha. O Blade da série, não do filme, tá? Só tô juntando informações das duas franquias, com um foco 1000 vezes maior nos filmes que são mais importantes. Tá bom. O vampiro de sangue puro que se parece com um adulto idoso é verdadeiramente antigo. Embora os vampiros tenham uma expectativa de vida massivamente estendida, eles não são verdadeiramente imortais, embora possam viver por tantos milhares de anos. Muitos poucos vampiros de sangue puro têm cicatrizes, porque eles têm a capacidade de se regenerar biologicamente desde o nascimento, o que significa que, a menos que sejam feridos com prata, eles curarão todos os ferimentos sem falhas e envelhecerão em um ritmo incrivelmente lento. Em contraste, o vampiro transformado manterá todas as cicatrizes de quando era humano, curando apenas novos ferimentos quando se tornar um vampiro. Embora todos os vampiros sejam capazes de ter filhos tanto por reprodução quanto por transformação, a taxa de natalidade entre vampiros acasalados é tão baixa que é praticamente inexistente. Mesmo depois de muitos séculos eles poderem ter apenas 1 ou 2 filhos. É possível usar a terapia gênica retroviral modificada do tipo usado para tratar a anemia falciforme, para curar alguém que foi infectado pelo vírus do vampirismo. Embora seja perigoso e for feito muito tempo depois da incubação, é até possível transformar um vampiro transformado de volta em humano. O retrovírus não funcionará em sangues puros, é claro. As diferenças entre vampiros puro sangue e sangue transformados resultam em um sistema de classes. Os puros sangue tendem a assumir posições de domínio, considerando-se superiores e olhando para os transformados com desprezo. Os transformados geralmente são lacaios ou tenentes. A reação dos transformados a isso é diversa e varia entre os indivíduos. Alguns aceitam a hierarquia como natural, enquanto outros se ressentem do sangue puro. Biologicamente falando, não há diferença inerente entre os puros sangue e sangue transformados, embora socialmente os puros sangues tendem a ser mais bem treinados e mais experientes. E chegamos na última parte do vídeo que falarei sobre as diferentes classes e tipos de vampiros. Começando pelos familiares. Familiares são humanos que servem voluntariamente aos vampiros. Eles servem vampiros em troca de riqueza, proteção e a possibilidade de um dia serem recompensados por seus serviços, transformando-se em vampiros também. Eles geralmente têm tatuagens de glifos de vampiros localizados em algum lugar do corpo, por exemplo nas costas, pescoço ou base do pulso, que é muito parecido com uma marca de gado, digamos assim. Este glifo avisa outros vampiros que se eles tentarem se alimentar ou prejudicar esse humano, eles terão que responder ao vampiro ao qual o humano serve. Os familiares podem funcionar à luz do dia e podem ocupar posições cruciais na sociedade humana, que ajudam na infiltração dos vampiros, ou seja, policiais, psicólogos, advogados e até professores. Agora é meu tipo favorito de vampiro, os andarilhos do dia, os famosos Daywalkers. Daywalkers são um tipo de vampiro ou meio vampiro que podem andar à luz do dia sem se machucar. Blade é um Daywalker devido a sua mãe ter sido mordida e transformada enquanto ela estava grávida dele. Como resultado, ele tem todos os seus pontos fortes, mas nenhuma de suas fraquezas.
Drake também é outro Daywalker por ser o primeiro vampiro, ele é mais forte do que a maioria de seus descendentes. Os Daywalkers ainda têm a necessidade vampírica de sangue. Blade evita isso usando injeções de um soro especial, mas com o tempo seu corpo desenvolve uma tolerância a ele e ele tem que desenvolver um novo. Os vampiros têm uma temperatura de calor corporal muito mais baixa do que os humanos, particularmente aparente quando visto através de um scanner de visão de calor, enquanto um Daywalker pode emitir a assinatura de um calor normal de um humano. Daywalkers são extremamente raros. Blade e Drake eram os únicos de sua espécie antes da morte de Drake, deixando Blade como o único Daywalker na Terra. Os vampiros têm muita inveja dos Daywalkers e tentaram criar mais Daywalkers se fosse fácil de conseguir, mas claro que não é, longe de ser. Fantasmas. Em ocasiões extremamente raras, algo dá terrivelmente errado no processo normal de transição de um humano infectado para vampiro. O resultado é um Revenant, ou uma criatura mal formada semelhante a um zumbi. A razão para isso não é compreendida e é imprevisível, embora tais erros ocorram tão raramente que os vampiros geralmente não consideram isso quando tentam transformar um humano. Pálidos e cadavéricos, um Revenant, ou um fantasma, é coberto por manchas de carne moribunda que estão se desprendendo. Revenants têm um desejo insaciável de comer qualquer coisa, desde animais, roedores, cadáveres, até humanos e até mesmo vampiros. Os caras são liberais. Revenants ainda estão conscientes e são capazes de uma fala complexa, mas suas mentes estão claramente perturbadas. Vampiros geralmente destroem Revenants quando eles ocorrem. O ex-namorado de Karen, Curtis, foi infectado por Quinn, mas para surpresa de Quinn e Frost, ele se transformou em Revenant. Eles tentaram alimentá-lo com Karen, mas ela golpeou ele na cabeça com um osso e conseguiu escapar. Seu destino final era desconhecido, mas é provável que ele tenha sido destruído após ser encontrado. Ou morrido durante a treta do ritual e... é isso aí. Reapers eram uma raça mortal de vampiros. Ellie Damaskinos, um antigo ancião vampiro, criou essa raça em uma missão para eliminar as fraquezas da raça vampírica por meio do sequenciamento genético de seu próprio DNA de sangue puro. Os portadores da cepa Reaper eram conhecidos como Reapers, e é óbvio. Enquanto a linhagem Reaper melhorou alguns pontos fortes dos vampiros e até removeu algumas de suas fraquezas tradicionais, foi considerado um fracasso, porque levou a sede de sangue de seus portadores muito além da dos vampiros normais, tornando-os quase monstros selvagens. Seu metabolismo acelerado os levou a se alimentar a cada 2 horas, ou então eles começaram a se alimentar de si mesmos. A comparação foi feita de que, se os vampiros normais são como viciados em heroína que precisam injetar toda semana ou mais, os Reapers são como cabeças de crack, com um impulso impensado de obter a próxima dose. São vampiros da Cracolândia, é basicamente isso. Com exceção do primeiro Reaper, Jared Nomak, os Reapers eram incapazes de falar humano, comunicando-se por meio de rosnados. Embora retivessem inteligência suficiente para seguir as ordens de Nomak, atacar de forma organizada, fingir comportamento privado e civilizado em público quando não estivessem atacando. Isso era um costume para eles, além de prepararem armadilhas para seus inimigos e presas. Tá aqui alguns pontos fortes e fracos dos Reapers. Uma espessa caixa de osso cobrindo o coração na frente e atrás, tornando quase impossível ser estacado diretamente. Uma mandíbula de 3 vias na qual os 2 lados da mandíbula inferior se separam no queixo. Os lados esquerdo e direito da mandíbula inferior têm presas que injetam uma neurotoxina para paralisar suas vítimas durante a alimentação. Essa mandíbula é facilmente escondida, permitindo que o Reaper surpreenda a vítima. Além disso, a boca de um Reaper tem músculos masseteres super desenvolvidos que permitem uma mordida muito mais forte e uma sucção de sangue maior. O vírus é transportado por farpas através da língua do vampiro, uma sede altamente evoluída que permite que ele se alimente tanto de humanos quanto de vampiros normais, resistência total à prata e ao alho, enfim, os Reapers são apelões mesmo. As únicas fraquezas deles são a luz solar, ultravioleta, que os faz entrar em combustão quase instantaneamente, e a dor constante causada pelo vírus, que só é saciado com a alimentação diária. Empalar um Reaper através do coração é possível, mas difícil devido à camada extra de osso endurecido. Como o coração é protegido na frente e atrás por uma armadura de placas ósseas, é necessário empalar um Reaper pela lateral, o que é muito difícil também. Além disso, com exceção de Nomak, todos os outros Reapers são tão dependentes de sangue fresco que seus corpos começarão a se consumir se não conseguirem se alimentar por algumas horas. Seus corpos ainda tentarão se alimentar, mesmo depois que seus cérebros morrerem. Além de serem imunes contra o ácido etilenodama, você entendeu? Entre muitos pontos fortes. Nossa galera, é muita coisa. É muito bom saber que franquias como Blade, que foram lançadas em uma época que filmes de heróis eram considerados bobos, teriam tanto conteúdo, tanta informação para ser abordada.
Não esqueci das casas, vou fazer um vídeo completo só falando das casas de cada vampiro, cada classe de vampiros, todas as marcas, como elas são, enfim. Mas para isso você tem que estar inscrito nesse canal maravilhoso que fala dos filmes da Marvel, tanto o MCU quanto as outras franquias, batalhas, teorias, enfim, tudo que você imaginar. Se gosta dos filmes do Blade, deixa o like, compartilha para todo mundo que gosta de Marvel assim como você, me siga no Instagram e junte-se a nós, os Daywalkers do YouTube, tá legal? E então é isso, Marvete, boa semana.